Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, seja muito bem-vindo. Nós continuamos aqui com os nossos encontros online e é sempre um prazer poder receber você aqui com a gente para junto nós celebrarmos ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Antes da gente iniciar o nosso culto, queria divulgar aqui o resultado do sorteio que a gente teve na nossa página do Facebook, e o Éder está aqui hoje não apenas para interpretar, mas ele também foi o ganhador da Bíblia, nova versão transformadora. Então quero entregar aqui para ele. Parabéns, Éder, que Deus te abençoe. Muito bom. Muito obrigado. Fico muito feliz assim, por ter sido ganhador. Mas assim, eu também senti, de continuar essa campanha. Eu ganhei, mas eu quero retornar a palavra de Deus para que a gente continue esse sorteio aí, tá bom? Então eu vou guardar para a gente continuar essa campanha. Pode ser? Pode ser. Então a gente continua até o final desse mês, a gente vai continuar o sorteio. Se você ainda não curtiu a página do Facebook da IAP, se você ainda não comentou na publicação, a gente vai subir essa publicação de novo e aí vai considerar os comentários, a curtida e o compartilhamento lá também. Marque 2 amigos, a gente vai continuar então a divulgação do sorteio dessa Bíblia. Quem sabe você não seja o nosso ganhador, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos iniciar o nosso culto. Antes, porém, quero te convidar a compartilhar o link dessa transmissão. Compartilhe aí com seus contatos do WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, na sua timeline, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Nós estamos no mês de agosto, o primeiro encontro do mês de agosto, e o tema da nossa série é Agosto de Deus, os ingredientes à mesa com Jesus. Nós vamos aprender com Jesus no texto de Lucas, no capítulo 22, nós vamos refletir a partir do versículo 14 até o versículo 30. Em todo esse mês nós vamos refletir somente nesse texto para nós vermos os ingredientes, as lições, os ensinamentos que Jesus tem para nós desse encontro dele na sua última refeição. Então eu quero convidar você para a gente iniciar hoje. Hoje o primeiro ingrediente vai ser sobre a unidade em uma sociedade individualista. Eu quero convidar você para a gente ler o texto que está no livro dos Salmos, salmo bem conhecido, salmo de número 133. Quero ler o verso 1 e o finalzinho do verso 3. O salmista diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, diante dessa leitura, quero orar com você, orar pela sua família, orar pela unidade dentro da sua casa, orar pela unidade da nossa comunidade de fé, orar para que o Senhor possa nos ajudar a preservar essa unidade, que nós possamos crescer em unidade. Ore comigo nesse momento para que Deus abençoe o nosso encontro, abençoe o nosso culto, receba o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, é muito bom, Senhor, poder estar reunido com o teu povo, mesmo que de forma online, para adorar, para celebrar o nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, nesse momento, nós dedicamos este encontro a Ti. Aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos fazer é oferecido para o Senhor. O Senhor é digno, ó Deus, o único digno de receber. Então, nos abençoe a nossa unidade, a unidade cristã, a unidade da família da fé, a unidade também dentro de casa, Senhor, que a gente possa ter a Tua bênção em cada momento onde nós nos reunirmos. Para o Teu louvor nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Celebre o Senhor com a gente, com alegria no seu coração. Vamos juntos louvar o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ele já venceu. Seu amor
conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me leva de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Olá, tudo bem? O meu nome é Natália e o meu sinal é esse aqui. Vamos começar o momento Libras. Unidade. Cristã. Ceia. Desejo. Apóstolo. Muito obrigada. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é
é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Graças a Deus. Vamos refletir à luz da palavra do Senhor. A gosto de Deus, os ingredientes à mesa com Jesus é o tema da nossa série, e o ingrediente que nós vamos destacar da mesa com o Senhor hoje é a unidade. É unidade em uma sociedade individualista. Uma cena que é muito comum da gente ver, não agora porque ainda não está liberado, mas antes da pandemia, era quando nós íamos aos restaurantes ou nas praças de alimentação de um shopping.
eram as famílias, né? Os pais com as crianças, ou até mesmo os amigos sentados ali para comer o seu lanche, seu fast food, mas conectado ali com o seu smartphone na mão, seu celular, ali no seu próprio mundo virtual, né? Ao invés de interagirem, de conversarem uns com os outros, é muito comum a gente ver essa cena das pessoas ali conectadas, dando atenção somente para o celular que estão nas suas mãos. Mas infelizmente essa, na verdade, é uma cena, essa cena na verdade reflete o que nós vemos hoje dentro de muitas casas, dentro de muitos lares, onde nós vemos os filhos preferindo ver os seus vídeos ou os seus jogos nos seus celulares ou nos tablets do que conversar, do que dar atenção para os seus pais. Ou a gente vê também os próprios pais, né, que preferem acompanhar suas redes sociais ou responder suas mensagens no WhatsApp do que conversar com seus próprios filhos durante a refeição na mesa. É possível que a gente mesmo, né, tenha esse hábito quando a gente vai à casa de alguém e durante uma refeição a gente também fique mais preso ao próprio celular do que participando ali da conversa, do que está acontecendo à nossa volta. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus é a nossa principal referência. Nós o vemos sentar-se à mesa com os seus para partilhar uma mesma refeição com regularidade. São diversos os textos que Jesus está presente à mesa. Ele se utiliza desse expediente por diversas vezes para transmitir os seus ensinamentos, para transmitir as suas lições aos seus discípulos e que são muito importantes para nós hoje também. Jesus gostava de ficar cercado por amigos, por discípulos e por pessoas amadas à volta da mesa. Era nesse ambiente de comunhão que Jesus transmitiu seus principais ensinamentos. Em sua última refeição com os seus apóstolos, nós percebemos os ingredientes para uma vida cristã saudável e forte. O evangelista Lucas ele vai destinar o espaço de pelo menos 1/5 da sua obra a essa atividade da mesa com Jesus e o ensinamento do Senhor. Ele vai dedicar 1/5 só para falar desses quesitos aqui, dessas atividades de Jesus. Nos evangelhos, o verbo comer, ele vai aparecer pelo menos em 76 textos, 76 referências bíblicas nos evangelhos sobre a alimentação. 90% das vezes está ligado à comunhão à mesa com Jesus. 90% das vezes que aparece uma referência a comer está ligado à refeição com Jesus Cristo. Portanto, o primeiro ingrediente que a gente pode perceber à mesa com Jesus é a unidade cristã. A unidade cristã não pode faltar à mesa e a gente precisa olhar para essa unidade e aprender com ela. Sobre a unidade, com base no texto de Lucas, do capítulo 22, versículo 14 até o versículo 30, a gente pode aprender pelo menos 3 valiosos ensinamentos com o nosso Senhor. A gente aprende que a unidade é imparcial, em primeiro lugar, ela é desejável e ela é persistente. Vamos ver esses ensinamentos, olhando aqui para o texto sagrado? Em primeiro lugar, então, primeiro ensinamento, a unidade cristã é imparcial. Eu queria destacar com você a leitura aqui do versículo 14. Lucas 22, versículo 14 diz assim para nós: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Quando eles se encontram lá na sala daquele cenáculo, os discípulos eles não sabiam o que eles podiam esperar, mas aquela noite acabou eles trazendo revelações dolorosas. Quando a gente vai ler todo o texto, a gente vai ver e vai aprender, vai ver situações difíceis. Jesus, o anfitrião da festa, ele recebe a todos com um beijo tradicional, o beijo da paz. Inclusive ele beija Judas, né? Judas Iscariotes. E então os homens, diz o texto, eles se reclinam ao redor da mesa e provavelmente com Judas do lado esquerdo e João, o discípulo amado, à sua direita, como diz lá em João 13, versículo 23. Jesus estava ali reunido à mesa com os 12 discípulos. Entre os 12, a gente sabe, né, quem conhece um pouco do relacionamento de Jesus com os discípulos, 3 desses discípulos eram mais próximos que os demais. A gente tem Pedro, Tiago e João, que eram discípulos mais próximos de Jesus. Eles aparecem em momentos distintos dos demais com Jesus. Entre estes 3, porém, a gente tem um
destes discípulos que era amigo íntimo do Mestre, que é o discípulo amado, que é João, o apóstolo João. E a gente vai ter também, né, nesse grupo dos 12, um desses discípulos que era o traidor, Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. Mas apesar de Jesus ter aqueles que eram mais próximos e ter também aquele que iria traí-lo, como diz o versículo 21 aqui de Lucas 22, mesmo sabendo disso, Jesus ele tinha comunhão com todos eles de igual forma, porque a unidade cristã é imparcial. Quando a gente fala de unidade ou de comunhão, ela precisa ser imparcial. Nós não devemos escolher as pessoas para termos comunhão. Sabe aquele momento da ceia? No nosso caso, nós temos o lava-pés, e quando a gente, nesse período ainda de pandemia, a gente não tem liberação para isso, mas antes da pandemia e depois, quando a gente tiver a liberação, sabe aquele negócio da gente escolher a pessoa para lavar o pé dela? Jesus ele não faz isso, né? O texto lá de João 13 diz que ele vai lavar o pé de todos os discípulos, porque a unidade é imparcial, e a gente aprende com Jesus que a gente não deve escolher a pessoa a quem a gente vai servir. A mesa do Senhor é um local onde nós encontramos comunhão verdadeira. Este é um dos ensinamentos que nós enfatizamos quando nós celebramos, inclusive, a ceia do Senhor em comunidade. E na Igreja de Jesus Cristo, é bom e é importante que você e eu tenhamos pessoas próximas de nós, pessoas que são mais achegadas. Não tem problema nenhum nós temos amigos dentro da comunidade cristã, pessoas com quem a gente possa contar de maneira particular, mas não pode haver espaço para exclusão. Nós não podemos excluir alguém porque nós não temos muita proximidade com ela ou porque elas pensam diferente de nós. É possível, inclusive, que nós tenhamos a mesa dentro da própria igreja, é possível que nós ainda tenhamos pessoas não convertidas, como era o caso de Judas Iscariotes. Pessoas que possam trair nossa amizade ou possam nos fazer algum mal, algum dano, possam nos ofender. Mesmo essas pessoas, quando a gente olha para Jesus, elas devem ser acolhidas. O exemplo de Jesus mostra isso para nós. Porque a unidade cristã, irmãos, ela é imparcial. A unidade cristã ela não escolhe pessoas, mas ela acolhe as pessoas, independente de como elas são, independente de como elas pensam. Nós não devemos escolher somente as pessoas que são da mesma faixa etária que nós, que têm a mesma idade que a gente, ou que têm as opiniões parecidas com as nossas, que concordam com as nossas sugestões. Não, a gente precisa imitar Jesus, precisamos ser como Ele, precisamos ser imparciais, porque a unidade cristã é imparcial. Este é o primeiro ensinamento sobre a unidade à mesa com Jesus. Sejamos imparciais. Amém? Em segundo lugar, a unidade cristã é desejável. Então, nós aprendemos o segundo ensinamento sobre a unidade cristã é que ela é desejável. Veja, o versículo 15 diz para nós o seguinte: Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Mesmo sabendo que seria traído e depois seria abandonado, a gente vai olhar depois os versículos 31 a seguir, a gente vai ver Jesus dizendo que Pedro iria negá-lo. Mesmo assim, o Mestre deseja ansiosamente estar à mesa com os seus discípulos por causa do seu amor. Jesus queria estar com eles por causa do amor. João 13, versículo 1 diz que ele os amou até o fim. Ou seja, ele os amou até as últimas consequências. Aliás, Jesus foi para a cruz por sua, por minha, por nossa causa, por causa daqueles discípulos, por causa do seu grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, e este Filho veio padecer a morte de cruz para que nós pudéssemos ter vida. O final do verso 15 diz que Jesus sabia que iria sofrer, mas mesmo assim ele desejou ter esta comunhão. Quando você está enfrentando alguma dificuldade, você tem desejo de estar junto com as pessoas à sua volta, ou você prefere se isolar, prefere ficar sozinho? Jesus sabia que ele iria sofrer o maior sofrimento da história, o maior sofrimento do mundo todo, mas ainda assim ele faz questão de sentar à mesa com seus discípulos para ensinar mais lições. As lições mais preciosas de Jesus são aprendidas ali naquela mesa, são transmitidas por ele naquele ambiente de comunhão e com pessoas que iriam negá-lo, com pessoas que iriam traí-lo. O que
impede você de sentar-se à mesa com as pessoas que você ama em sua casa? Qual a sua maior prioridade? É servir o prato e sentar-se à frente da TV para assistir o seu programa favorito? Ou à mesa para ter uma refeição conversando com as pessoas que estão à sua volta, que estão perto de você? Pergunte a si mesmo, as notificações do seu celular são mais importantes do que a sua refeição e as pessoas que estão perto de você? Responda essa pergunta para você mesma. Foi à mesa com os seus discípulos que Jesus pôde transmitir as suas lições mais preciosas, como a gente pode ver aqui. E é à mesa que nós podemos ensinar também as lições mais preciosas aos nossos filhos, tanto com o nosso exemplo, quanto com as nossas palavras. As lições mais valiosas da vida podem ser transmitidas neste ambiente. É à mesa que nós podemos aprender com os nossos pais. Também é onde nós podemos desfrutar com calma e com tranquilidade a melhor companhia que nós podemos ter com a gente. Jesus, o nosso Deus, concedeu para nós a esposa que nós temos, concedeu o marido que você tem, concedeu a pessoa com quem você se relaciona, para que você desfrute de sua atenção e dê a sua melhor atenção, dê o tempo de qualidade que ela merece, para que vocês tenham esse tempo que é tão importante. E a mesa é talvez um dos principais ambientes para isso acontecer. Você come com calma, sem pressa. Portanto, eu preciso aprender a desejar, a estar à mesa, ter comunhão, ter essa unidade dentro da minha casa. Deseje, programe-se e sente-se à mesa com as pessoas que você ama em sua casa, mas também faça isso na igreja. Preserve a unidade com as pessoas da família da fé. É por meio dela que as pessoas podem conhecer ao Senhor que nós conhecemos. João 17, versículo 20 a 23, o Senhor Jesus vai orar pela igreja, vai orar para aqueles que ainda iriam conhecer ao Senhor por meio da unidade dos seus discípulos. Se você já é um discípulo de Jesus, você precisa manter a sua unidade com os demais discípulos de Jesus, para que as pessoas vejam esta unidade e desejem também ter essa unidade, desejem também fazer parte dessa comunidade, porque nós somos unidos por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício por nós na cruz. O texto de Efésios capítulo 2 vai dizer isso para nós. A unidade cristã é desejável. O texto que nós lemos no início, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Este é o segundo ensinamento sobre a unidade à mesa com Jesus. Amém? Então deseje essa unidade. Em terceiro e último lugar, a unidade cristã é persistente. Queria ler com você o versículo 28 agora, de Lucas 22. O texto diz assim para nós. Jesus é quem está dizendo para os discípulos: vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação. Apesar de suas fraquezas e falhas, os discípulos eles haviam acompanhado Jesus ao longo do seu ministério aqui na terra. Jesus está dizendo que durante esse período de sofrimento ali que eles passaram, Jesus podia contar com eles. E eles passaram por várias provações com Jesus e por causa de Jesus. Isso mostra para nós que a unidade cristã ela é persistente. Ela persiste mesmo em meio às dificuldades. Mas muita gente é tentada a abandonar a unidade diante da provação. E alguns, infelizmente, a deixam mesmo. Alguns abandonam mesmo. Quando as pessoas não perdoam aquelas que as ofendeu, isso vai fazendo com que elas vivam isoladas umas das outras, a ponto de algumas se afastarem de todas. Tem gente que vive sozinha, porque ficou magoado, porque foi ofendido por alguém que era próximo de você e ela não consegue mais confiar em alguém. Mas, apesar de ser muito triste, isso é muito diferente também da comunhão que Jesus desejou ao redor daquela mesa. O que tem lhe afastado das pessoas à sua volta? O que tem lhe tirado o desejo de estar junto à mesa com as pessoas, junto à mesma mesa em sua casa, com a família ou com a igreja? São os sofrimentos da vida,
ou a pandemia lhe impede de se reunir, mesmo que remotamente, porque hoje a gente pode participar da escola bíblica, por exemplo, a gente pode participar dos encontros, dos nossos cultos, e até mesmo de pequenos grupos remotamente. Nós temos hoje, pela graça de Deus, alguns recursos, algumas tecnologias que nos permitem ter essa comunhão mesmo de forma virtual. Você tem persistido, você tem utilizado dos meios, mesmo que isso não te favoreça, mesmo que você precise se adaptar a isso, ou você tem desistido da unidade nesse período? A distância ela pode enfraquecer a sua fé. Se você não tiver, de alguma forma, por algum meio, mantendo a conexão, mantendo a unidade com as pessoas, isso pode te enfraquecer espiritualmente. Desde criança eu ouço uma ilustração muito pertinente. Quem aqui gosta de churrasco? Eu sei que o Éder gosta de churrasco, né? Eu também gosto muito de churrasco. Então, quando eu participo de um churrasco, principalmente quando estou com as pessoas, eu sempre me lembro dessa ilustração, né? Porque nós somos como a brasa do carvão em uma churrasqueira. Como assim? Quando a gente está junto, a gente é aquecido e o fogo permanece aceso para que o objetivo seja alcançado. Mas quando a brasa é separada do fogo, logo ela se esfria e logo ela se apaga. Assim também acontece com a gente, quando a gente se distancia uns dos outros, quando a gente se afasta uns dos outros, a nossa brasa ela vai se apagando. Então, a gente precisa preservar a unidade pelo vínculo da paz, como diz a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 4, e versículo 3. Mesmo em meio às tribulações, isso é possível. Mesmo que a gente tenha sido ofendido, a gente precisa perdoar. Nem sempre será fácil, mas a gente pode olhar para o ensinamento e para a pessoa de Jesus, que mesmo em meio à traição e abandono, não apenas ensinou sobre o perdão, mas perdoou e ainda pediu a Deus que perdoasse os seus inimigos. A unidade cristã é persistente, não por causa da nossa própria força de vontade, mas por causa da força do Senhor Jesus Cristo que está em nós. A gente pode suportar. Filipenses 4:13. A palavra do Senhor nos ensina: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Amém? Para a gente refletir e praticar, a gosto de Deus, devemos buscar os ingredientes à mesa com Jesus. Hoje nós vimos que o ingrediente insubstituível é a unidade cristã. Não pode faltar para os discípulos de Jesus, para a vida cristã, especialmente em uma sociedade como a que a gente tem vivido, uma sociedade individualista, uma sociedade onde as pessoas querem se isolar, querem ficar mais afastadas umas das outras. Nesse período de pandemia, a gente teve algumas experiências, né, de pessoas que souberam que outros haviam sido contagiados e mesmo depois da cura, continuaram ainda mantendo uma certa distância de segurança, né? Dentro às vezes da própria família ali, algumas pessoas sofreram de alguma maneira um preconceito, né? Foram rechaçadas e isso é muito triste, né? Mas nessa sociedade individualista as pessoas se preocupam mais com o que lhe favorece do que com o bem-estar do outro. A gente aprende com Jesus que é diferente. Graças a Deus pela Igreja de Jesus, a gente também pôde ver no lado positivo muitas igrejas se envolvendo para ajudar as pessoas que tinham dificuldades, doando cestas básicas, alimento, roupa, né? Enfim, ajudando a pessoa que estava precisando, que estava necessitando de algo. Isso também foi muito importante. E é isso que a gente aprende com Jesus. Jesus nos ensina que a unidade cristã é imparcial. Ela é desejável e ela também é persistente. Portanto, nós, você e eu, devemos preservar. Preserve a unidade com todos no corpo de Cristo. Mesmo que os outros pensem diferente de você, mesmo que pensem diferente de nós. Deseje ter comunhão com as pessoas da sua família, em casa e também na igreja. Trabalhe para que isso seja possível. Persista para manter esta unidade. Mesmo quando houver um problema externo ou um problema interno, peça ajuda do Senhor, peça ajuda de Deus, porque para que a unidade fosse uma possibilidade para nós, Jesus morreu na cruz. Jesus sofreu para que hoje nós pudéssemos ser um só corpo, o corpo dele, o corpo de Jesus.
A gente não pode ficar sem a unidade. Não manter a unidade é negar a cruz de Jesus, é negar o sacrifício de Jesus por nós. Mas a gente só vai conseguir manter a unidade na dependência do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo para crescer em unidade. Se Jesus é quem torna a unidade uma possibilidade através do seu sacrifício, é o Espírito Santo, por outro lado, quem torna a unidade uma realidade, é a unidade do Espírito em nossa comunidade cristã. Porque Ele é quem habita em nós e Ele é quem trabalha em nós para que isso de fato seja real nas nossas vidas e seja real no nosso dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa de fato viver a unidade cristã, seja nos encontros presenciais ou nos encontros virtuais. Sobretudo, você precisa aprender a manter a unidade. Nós precisamos aprender a manter e a desenvolver a unidade dentro de casa, valorizando as pessoas que estão à volta da mesa, valorizando esse momento em torno da mesa. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai ser multiplicada na sua casa. Amém? Em nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre outro ingrediente insubstituível para a vida cristã, a gratidão. Então, espero você lá, até na próxima semana, para a gente conversar sobre isso. Mas antes da gente finalizar, queria orar com você. Antes da gente falar sobre a gratidão na semana que vem, será que a gente não precisa buscar a Deus, a força do seu Espírito para que a unidade seja fortalecida? Como está a sua unidade? Como está a sua comunhão? Nesse período agora onde os cultos estão suspensos na igreja, você tem mantido comunhão com os irmãos, tem mantido a unidade. A gente ainda não pode celebrar a ceia do Senhor de forma presencial, mas esta comunhão que nós vemos nos elementos da ceia, como está a sua comunhão? Você tem falado com as pessoas, tem orado com as pessoas, tem mantido esse estreitamento ali de relacionamento? Vamos orar por isso, para que Deus nos abençoe. Como está a unidade dentro da sua casa? Como está a comunhão com a sua família, seus filhos, seus pais? Vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar a nossa comunhão em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Vamos pedir a Deus a sua bênção. Senhor, nosso Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado que nós aqui estamos reunidos para adorar o Senhor, para Te agradecer, porque a unidade hoje é possível por causa da Sua cruz. E, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor nos encha do Seu Espírito Santo, porque é somente por meio do Teu Espírito que nós podemos manter essa unidade, porque é o Senhor quem a torna realidade na nossa vida cristã, na nossa família também. Ajude as famílias, Senhor, que estão tendo dificuldade de se relacionar nesse período. A gente sabe, Senhor, que esse período de isolamento social que a gente passou por causa da pandemia foi um período onde muitas famílias se afastaram, a amizade, a comunhão dentro das casas foram rachadas. E a gente sabe que o Senhor pode restaurar. Então, Pai, tenha misericórdia, abençoe os casais, abençoe os casamentos, abençoe, meu Deus, os filhos e os pais, os relacionamentos, e abençoe a igreja de uma forma geral, a comunhão, Senhor, entre os mais jovens e os mais velhos, que a gente consiga manter a unidade cristã. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente trabalhe e zele por ela, que a gente deseje essa unidade, persista para que ela possa permanecer firme até a sua volta. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, te agradecemos. Amém. E amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de continuar adorando a Deus através da sua oferta, através do seu dízimo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.